Você já ouviu falar sobre a última colheita de um fazendeiro? Essa é uma história que poucas pessoas conhecem, mas que carrega uma das maiores lições de vida que alguém pode aprender. Uma história sobre esperança, fé e sobre o que realmente importa quando tudo parece estar perdido. Em uma pequena vila cercada por campos dourados de trigo dançando ao vento, vivia um velho fazendeiro chamado Antônio. Ele não era um homem rico, mas possuía algo muito mais valioso: um coração inabalável e uma fé que nem as piores tempestades conseguiam destruir. Desde jovem, ele aprendeu a cultivar a terra com seu pai. O cheiro da terra molhada, o som das folhas balançando ao vento e a satisfação de ver uma colheita farta eram tudo o que ele precisava para ser feliz. Mas, como a vida sempre gosta de testar aqueles que acreditam em Deus, um desafio surgiu. Aquele ano foi diferente. O sol se tornou um inimigo impiedoso. O calor escaldante castigava as plantações e o chão rachava sob os pés daqueles que tentavam cultivá-lo. A chuva, que sempre vinha como um presente dos céus, simplesmente desapareceu. Os rios secaram, os animais vagavam sem rumo em sua fraqueza, e os campos, antes verdejantes, transformaram-se em um mar de poeira. Os vizinhos de Antônio estavam desesperados. Os mais jovens já pensavam em partir para a cidade, abandonando a vida no campo em busca de um futuro diferente. Outros, mais velhos e experientes, apenas suspiravam. Já tinham visto tempos difíceis antes, mas nunca como aquele. Este ano está perdido, Antônio. Não há mais nada a ser feito, disse seu amigo de infância, chutando a terra seca com a ponta da bota. Antônio, no entanto, olhou para o horizonte e respondeu calmamente: ainda tenho sementes. Seu amigo riu em descrença. Sementes não crescem sem chuva, Antônio. O fazendeiro sorriu, abaixou-se e pegou um punhado de terra em suas mãos. Esfregou os dedos lentamente, sentindo sua textura. Isso é verdade, meu amigo. Mas uma coisa que aprendi na vida é que tudo tem seu tempo. E se a terra ainda existe, então a esperança também. Enquanto outros abandonavam suas terras ou vendiam suas propriedades pelo que conseguissem, Antônio fez algo inesperado. Ele continuou trabalhando. Todos os dias antes do sol nascer, já estava no campo preparando o solo. Mesmo quando parecia inútil, ele persistia. Regava o que podia com a pouca água que restava em seu poço. Protegia as mudas frágeis do sol, escaldante com folhas secas para evitar que queimassem. E, o mais importante, falava com suas plantações. Sim, falava. Algumas pessoas zombavam dele, dizendo que Antônio tinha enlouquecido. Mas ele não se importava. A terra sente, meu amigo, dizia ele para quem perguntava. E eu acredito que ela escuta. E então, algo começou a acontecer. As pequenas mudas que ele plantou, que todos achavam que morreriam, começaram a sobreviver. Enquanto os campos ao redor não passavam de terras áridas, pequenos brotos verdes começaram a surgir na plantação de Antônio. Era como se sua fé estivesse fazendo aquelas plantas crescerem contra todas as probabilidades. Mas os desafios ainda não tinham acabado. Certo dia, enquanto arava o campo, Antônio sentiu-se tonto. Sua visão ficou turva, suas mãos tremiam. Ele caiu de joelhos na terra seca, sentindo a fraqueza tomar conta de seu corpo. Antônio! Sua esposa gritou, correndo até ele. Ela o ajudou a se levantar e percebeu que ele havia passado dias inteiros sem se alimentar direito, sem descansar, colocando todas as suas forças na terra. Você precisa parar, Antônio, disse ela, os olhos cheios de preocupação. Ele segurou suas mãos e sorriu. Se eu parar agora, toda essa luta terá sido em vão. Mas se eu continuar, talvez a terra me recompense. Mesmo exausto, ele persistiu. E foi então que o inesperado aconteceu. Numa tarde, depois de semanas sem uma única nuvem no céu, um vento diferente soprou pela vila. Ele trazia um cheiro familiar. Um cheiro que Antônio reconheceu imediatamente. O cheiro da chuva. Os vizinhos saíram de suas casas olhando para o horizonte. Nuvens escuras se aproximavam, pesadas, anunciando o que todos esperavam há tanto tempo.
O primeiro trovão ecoou à distância, e em seguida, as primeiras gotas começaram a cair. Antônio, de olhos fechados, sentiu a chuva tocar seu rosto. Era como se a própria terra estivesse agradecendo a ele. A chuva caiu por dias e quando finalmente parou, o campo de Antônio estava pronto. Suas mudas, antes pequenas e frágeis, estavam vivas. Enquanto muitos perderam tudo por desistirem cedo demais, Antônio colheu o suficiente não apenas para sustentar sua família, mas também para ajudar aqueles que haviam perdido a esperança. Sua história se espalhou pela vila. Ele se tornou uma lenda viva, um exemplo de que a perseverança pode transformar até a realidade mais dura. E a lição que ele deixou foi simples: dificuldades sempre virão, as tempestades chegarão. Mas aqueles que têm paciência, que continuam trabalhando mesmo quando tudo parece perdido, são os que colhem os frutos no final. Então, se você está passando por um momento difícil, se tudo parece impossível, lembre-se da história do fazendeiro Antônio. A chuva sempre volta, as sementes sempre brotam, e a vida sempre encontra um jeito de recomeçar. Nunca perca a esperança. Se essa história tocou você de alguma forma, compartilhe com alguém que precisa ouvir essa mensagem hoje. Porque, às vezes, tudo o que precisamos é de um lembrete de que fé e persistência são as maiores forças que existem. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.